capítulo 3, versículo 14. Apenas. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 14. Todos encontraram? Amém? Vamos lendo porque o tempo voa, né? Aleluia. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. Irmãos, eu quero ler apenas esse versículo inicialmente. Quero dizer para toda a igreja, para todos nós, que outrora eu ministrei aqui, nós sorrimos, né? Damos gargalhadas, falamos sobre comidas, falamos sobre testemunho, falamos vários assuntos, mas há momentos que a gente precisa falar sério. Nem sempre a gente vai ficar dando risada, porém eu tenho certeza, em nome de Jesus, que vocês hão de se alegrar na presença do Senhor. Amém? Que assim seja, em nome de Jesus. Essa palavra, ela começa nos instruindo acerca de um assunto que, a princípio, nós estamos falando de morte. Pastor, o senhor vai iniciar o culto, a mensagem falando de morte? Vocês vão compreender, é necessário. Porque segundo a Bíblia, segundo o que nos instrui a palavra do Senhor, aquele que não morrer, não tem a vida eterna. Aquele que não passar da morte para a vida, não é possível, não é algo que tem uma ligação. Primeiro é necessário morrer, após vem a vida eterna. Se nós analisarmos o contexto da palavra, primeiro é necessário que nós analisamos. Quando nós batizamos, a Bíblia está nos instruindo ou simbolizando que nós estamos morrendo para o mundo e nascendo para Cristo. Isso é um fato e é verdade. Quando o próprio Jesus encontra-se com Nicodemos, Jesus diz para ele algo que nos chama a atenção. Nicodemos interroga Jesus e pergunta: Jesus, mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe traz uma resposta: olha, Nicodemos, é necessário vos nascer de novo. E ele faz uma interrogação: como pode o homem, sendo velho, tornar a adentrar o ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus estava dizendo assim, morra para o mundo e nasça para o Espírito. Então a gente vai entender que primeiro nós morremos para as coisas do mundo, para vivermos para as coisas de Deus. A Bíblia diz que aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós vamos adentrar em um texto que vai falar sobre a importância, por que Jesus vem dizer nessa instrução que deveria acontecer com ele, na verdade, da mesma forma como foi nos tempos passados, no Velho Testamento, período da lei, ou nessa mesma introdução de lei para a graça, o simbolismo. Assim, pois, como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado. Então nós vamos entender, abra comigo a sua Bíblia, aleluia, em Números, para nós lermos um pouquinho, para a gente compreender o que Jesus estava dizendo, ou por que Jesus trouxe à memória esse
fato esse acontecimento. Números capítulo 21, no versículo 4, nós vamos ler um pouquinho a respeito dessa narrativa, desse assunto a qual Jesus estava dizendo. Aleluia. Todos que encontraram, digam amém. Amém. Então vamos ler. Então partiu do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra do Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto. Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio de pão, deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito do povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e ponha-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava viva ou curada. Então nós vemos aqui que o povo de Deus sai do Egito nessa peregrinação junto a Moisés, mas ao longo do caminho ele se depara com uma situação de murmuração, de reclamações sem fim, né? Porque se voltarmos no texto, no contexto, nós vamos ver que sempre havia reclamações, sempre algo não estava bom, né? A verdade é que isso repete-se até hoje, né? Quem não já reclamou um pouquinho hoje? Quem não reclamou ainda há alguns minutos? Ou talvez na mente não está reclamando de algo já? Podia ser outra pessoa, podia ser melhor. Um frio desse podia ser algo melhor. Sempre nós temos a tendência ou somos influenciados a reclamar de algo que não satisfaz o nosso desejo, o nosso ego ou o nosso momento. Nós sempre temos algo a reclamarmos. Agradecer bem pouco, elogiar muito menos, né? Digo por mim, tá bom? Calma aí, não joga pedra aí, gente. Então a gente entende-se que a natureza humana, ela é tendenciosa a reclamar, a murmurar. E o povo de Deus saindo em direção a uma terra que mana leite, que a qual eles viviam, porque até então eles eram escravos. Eles não estavam em plena liberdade, estavam ali no deserto, no Egito, comiam-se, bebiam-se, mas eram escravos, de certa forma. Eles estavam ali aprisionados, mas com uma certa liberdade que eles achavam que tinha. Talvez nós estamos vivendo dessa mesma maneira e reclamando de Deus, reclamando de tudo e de todos, sem causa, ou sem analisar aquilo que o pastor disse. Nós temos a oportunidade, a liberdade
É lógico que há exceções daqueles que expressam em espírito. Opa, pastor, você está se defendendo aí, né? Porque assim, eu vou dizer a verdade, eu não tenho o hábito de ficar levantando a mão, não tenho, mas eu adoro a Deus em espírito e em verdade. Eu quero crer que todos que não façam isso seja assim. Porém, quem tem a liberdade, quem gosta, faça assim. É normal, é natural. Se eu for a um culto, ainda que seja pentecostal ao extremo, eu vou ser esse mesmo pastor Fábio que vocês estão vendo. Fala assim, seco, curto e grosso. Não. Há um Espírito de Deus que habita em mim, mas é o meu jeito de ser. Mas, porém, nós temos a liberdade e nós não a aproveitamos, né? Nós temos o privilégio e às vezes estamos reclamando com o armário cheio, com a geladeira cheia, com o guarda-roupa cheio, sapateira cheia, com a perfumeira lá não tem mais, está quase, se olhar deve ter alguns lá que estão vencendo, né? Porque não tem como usar e reclamando. Assim é a vida daquele que tem em abundância muitas das vezes. Mas o povo vivia um escravo, o Senhor Deus ouve a murmuração, ou melhor, o clamor, a angústia deles, envia o teu filho para resgatá-los, para tirá-los dali, daquela situação, mas quando ele chega em determinado caminho, eles começam a reclamar do pão e da água. Mas interessante que o próprio Deus dá uma ordem a Moisés, Moisés, toca na rocha, porque da rocha vai sair água, para que eles saciem a sede. E uma água diferente, uma água que sacia de verdade. Moisés, eles estão reclamando, não tem pão. Vou mandar o maná, vai descer o pão para que eles comam. Mas mesmo assim a reclamação continuou. Deus se ira contra essa situação, Deus se perturba com tanta murmuração, não tem o que fazer. O jeito é começar a punir, a causar sofrimento, a causar dor. Porque talvez quando há em abundância, quando há sobrando, não valoriza. Mas quando faltar, aí sim vai valorizar. Já pensou? Para só um segundinho e começa a refletir aquele momento, aquela fase da sua vida, da minha vida. Eu já passei por isso, que certamente alguém dentre nós já passou também. Se não, é só eu. Que você olha, não tem saldo na conta, não tem dinheiro, e quando tem, já tem um destino certo, se você mexer com ele, vai dar ruim. E aí você olha na geladeira, não tem nada, a não ser umas garrafas PET lá com água, para tomar, que graças a Deus que ainda tem essa água. O feijãozinho já está lá já há 3, 4 dias, você pondo água para fracionar, para conseguir vencer a semana até que o recurso chegue. Ou olhar na lata, ali na despensa, e olhar e ver só aquele fundinho de arroz lá dentro da lata, sem saber se amanhã vai dar para fazer o arroz para comer. Mas nesse momento, é o momento de joelho dobrado, é o momento da pessoa clamar, pedir misericórdia. Alguns ainda fazem o contrário, né? Não faz isso. Não dobra o joelho, simplesmente, que vida! E assim vai, né? Não vamos expressar. Tá bom por aqui. Deu para entender. Então, mas quando a gente está passando por essa fase, muitas das vezes, nós reconhecemos. Quando a gente está passando por uma situação que somente o próprio Deus pode resolver, que não tem mais outro caminho, outro recurso, a gente foca-se em Deus. Mas aí a provisão chega, o recurso chega, aí agora é sombra e água fresca, né? A maioria das vezes. Então vamos entender aqui, o povo estava tendo tudo
que era necessário para que eles atravessassem o deserto rumo à terra prometida. Murmuravam, reclamavam, não valorizaram a presença principal do próprio Deus guiando, fazendo com que se tornasse menos ruim atravessar aquele deserto. Porque quem conhece, já ouviu falar, sabe-se que há o extremo, ou é frio demais ou é calor demais. Não há meio termo, não há frescor no deserto. Ou você está no sol escaldante, ou você está debaixo de uma nevasca ou um gelo extremo, né? Então, Deus proporcionando uma coluna de fogo durante a noite para aquecer e para iluminar o caminho, e durante o dia a nuvem do Senhor para lhes proporcionar abrigo, para conduzi-los até a terra prometida. Mas a murmuração continuava contra Deus, contra o Senhor, e também contra Moisés, porque muitas das vezes nós temos o hábito de dizer: eu estou desse jeito é porque o meu pastor não veio me visitar, porque o meu pastor não me ajudou, porque o meu pastor não está nem aí para mim, que ele está dando mais importância para aquele que chegou agora, e eu que já estou na igreja há não sei quanto tempo, que já ajudei, que já fiz isso e aquilo outro. Ele não está nem aí. Se não for verdade, pode levantar a mão e falar: pastor, não é verdade. Mas eu falo com conhecimento de causa, porque antes de ser pastor eu fui ovelha, tá? Então, vamos nem discutir esse assunto. Então, vamos o seguinte, entendermos que muitas das vezes a causa não tem nada a ver com o pastor, com o líder, e muito menos com Deus. Deus é o provedor, é o orientador, o que traz a provisão para que o povo continue andando. Mas a murmuração chegou ao extremo. E Deus envia agora uma maneira de castigar e de trazer a morte para o povo. Porque todos os meios, os recursos que Deus estava providenciando para aquele povo não era suficiente. Não estava suprindo a necessidade deles. Porque eles queriam comer da comida que comiam quando estavam no cativo, beber da água ou da bebida que bebiam quando estavam cativos, sendo que o próprio Deus estava designando-os ou designando-nos para um lugar excelente. E agora, o Senhor envia a serpente com um poder mortal. E as serpentes, todos quanto elas picavam, não tinha antídoto, morria. Simplesmente, hoje, se haver tempo, ainda que existem algumas aí que são extremamente venenosas, que podem levar o homem à morte em questões de minutos, se não houver um recurso, um antídoto rápido. Mas hoje ainda tem, mas aquelas naquela época não tinha. Simplesmente mordiam e vinha ao óbito. Não tinha o que fazer. E aí, enquanto não entenderam que existe um Deus no céu, que existe uma liderança, alguém que eles deveriam procurar para que não viessem sofrer o dano da morte, eles não foram poupados da morte. E a Bíblia diz que morreram muitos. Não se diz o número, e nem tem eu o conhecimento de quantos foram. Porém, foram muitos dos filhos de Israel que morreram por causa daquelas serpentes. Como morrem até hoje, né? Mas nós vamos adentrar daqui a pouco. E ali o Senhor ouve da parte das mesmas pessoas, ou de uma parte daqueles que estavam junto deles, o clamor.
vão até Moisés: Moisés, pelo amor de Deus, clama a Deus, o Senhor, por nós. Fala com o Senhor, porque nós pecamos contra ti, contra o Senhor e contra ti. Fala ao Senhor que nos livre dessa mortandade. Agora o próprio Moisés, que ouvia as murmurações, as reclamações, vai perante o Senhor Deus e o Senhor lhes dá a receita, o antídoto. O antídoto é: todo aquele, Moisés, pois, que for picado ou mordido por alguma dessas serpentes, você vai fazer agora uma serpente de bronze e vai pendurá-la em um madeiro, para que todo, pois, que for picado, chega ele perante ela e, olhando ele para ela, venha ser curado. Tem algo interessante aqui. Por quê? Até hoje nós sabemos pela medicina que o antídoto para a mordida de uma serpente, ou veneno, melhor dizendo, da serpente, é do próprio veneno da serpente. Tem que se descobrir qual foi a espécie, né? Olha, se de preferência se der tempo, se você tiver coragem de ver, porque tem gente que se morder já morre logo antes de ver qual foi a espécie, né? O medo da morte é tão grande que não dá tempo nem de olhar. Não, foi uma cascavel, foi uma... Enfim, nem sei, né? São tantas aí. Vou arriscar não, né, pastora? Então, são tantas serpentes pelo mundo afora, deixa quieto. Então vamos lá. Olha-se qual é, chega até o médico vai fazer a avaliação e vai pegar do próprio veneno da qual eles tiraram o antídoto para poder salvar o paciente. Da mesma maneira, o próprio Deus já dando a receita, mas também simbolizando e trazendo à memória algo ainda superior, que agora não era só uma morte para salvar de uma morte física, porque essa morte, todos aqueles que foram livres daquela morte por causa da picada da serpente, morreram também. Todos que olharam para a serpente e se viram livres daquela morte momentânea, posteriormente envelheceram-se e morreu. Mas agora vem uma outra figura, uma pessoa que vem dentro do mesmo contexto. Olha, o homem tem pecado, murmurado, reclamado, pecado ao extremo, cotidiano, todos os momentos. Talvez agora eu ou você está cometendo um pecado, não sabemos qual, mas infelizmente não estamos isentos disso. Agora vem e entra a pessoa de Jesus. Jesus estava dizendo naquele momento, em João capítulo 3, versículo 14, assim, pois, como a serpente foi levantada no deserto para a cura daqueles filhos de Israel, importa-se que o Filho do Homem também seja levantado no madeiro. Por que Deus, quando mandou Moisés fazer aquela estatueta, aquela serpente de bronze, por que Deus não falou assim, olha, faça e pendura em uma haste de ferro? É um mistério, né? Por que Deus não disse para Moisés, olha, simplesmente do mesmo material do bronze a qual você vai fazer a serpente, você pega e faz e pendura ela ali. Mas Deus, usando já uma analogia, uma comparação, talvez eu expressei errado, mas já comparando o que havia de vir e que realmente salvaria e salva a humanidade do pecado ou da mortandade em massa. O Senhor disse a Moisés, pega a serpente, faça-se de bronze e pendura em uma haste de uma madeira ou de uma estaca. Estaca-se refere-se a uma madeira. E agora coloca ali todo quanto aquele que olhar para ela será salvo. E Jesus agora
diz: importa que assim também aconteça com o Filho do Homem. Irmão, que coisa maravilhosa é saber que o pecado, os atos ou até mesmo a ação do inimigo que quer levar ou consumir com a nossa alma, tem um antídoto tão poderoso e eficaz que veio direto do trono de Deus para trazer a cura para as nações. E o nome dele chama-se Jesus Cristo, né? Aonde nós podemos não apenas olhar, porque só olhar é muito pouco, né? Nós vamos olhar, adorar e reverenciá-lo, não como o povo fizeram no passado. Pastor, por que não como fizeram? Porque quando foi construída essa serpente, logo após descobriu-se que todos que iam perante ela recebia a cura. Eles esqueceram de Deus. Esqueceram de Deus. Se você ler lá em 2 Reis, capítulo... Jesus traz a memória, 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, se não me falha a memória, vai dizer que eles começaram a adorar aquela estatueta e tiraram a glória de Deus e depositaram na serpente de bronze. Ao ponto que o próprio Deus disse a Moisés: vá e destrua essa serpente. Destrua, porque eles agora começaram a venerar, a adorá-la, em vez de adorar o único que é digno de honra e de glória e de louvor, que é o Senhor. Então, quando nós olhamos para Jesus Cristo, quando ele menciona nesse texto de João, capítulo 3, versículo 14, ele está dizendo assim: todo aquele que vir a mim, após esse fato, após esse acontecimento dele ser crucificado, colocado ali sobre o madeiro, não é para a gente simplesmente, ali está Jesus, esse ali é o... Não, Jesus ele precisa estar aqui agora. Jesus ele precisa estar dentro, porque ele é o antídoto. Ele é aquele que morreu por mim e por você. Jesus, ele simplesmente ele não é eu não consigo aceitá-lo como um amuleto, como algo externo. Não acho necessário. Quem tem aí, que cada um com seus problemas, tá bom? Porém, eu não acho necessário. Eu digo o seguinte: Jesus ele precisa estar dentro. Porque ele disse assim, lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. É isso que Jesus disse. Se eu abrir o coração, abrir a porta, deixar ele entrar na nossa casa, na nossa vida, e fazer moradia, o pecado não nos consome, não nos mata mais. O diabo que tem o poder de matar, roubar e destruir, porque isso a Bíblia diz, quem nega isso está negando o que a Bíblia está dizendo. Quem acha que o diabo não tem domínio, não tem poder para fazer essas coisas, sinto muito te dizer, falta um pouquinho de ler para saber se é ou não é verdade. Porque, assim como, pois, Deus é fiel e é justo, vive e reina para todo sempre, por um período de tempo, Satanás ainda reina, porque Deus ainda permite que ele reine nesse mundo. O Deus desse século ainda reina, para poder fazer essas coisas. Agora, quem abre o seu coração, deixa Jesus entrar, permite ele estar e morar dentro, não pelo lado de fora, não pelos objetos, não por aparência, não por vista. Meu irmão, minha irmã, pode ter certeza, a morte não tem domínio sobre você. Não estou dizendo que nós não vamos morrer. Vamos sim, todos que aqui presentes, a não ser com exceção daqueles que se queira Deus que viva até o arrebatamento. Se Jesus for vir
breve, tão breve, que nós venhamos a pegar essa fase, aí você não morre, né? Vai ser arrebatado em vida ainda. Mas, pelo que diz a palavra de Deus, ao homem foi determinado um tempo de vida. Mas morrer pela velhice, pelo tempo determinado por Deus, não porque o pecado consumiu, não porque a carne fez o dever ou o serviço dela, juntamente com as obras de Satanás. Mas agora Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que veio para nos dar vida, e vida com abundância, estando em nós, nós não morremos. Passamos muito da morte para a vida, porque é necessário que a gente morra quando chegar o momento, mas morrer em Cristo Jesus. Porque quando nós olhamos para Jesus, quando nós fixamos os nossos olhos para aquele que é digno de honra e de toda glória, você não morre. Você passa dessa vida, desse plano para a vida eterna no tempo do Senhor. Então a gente entende-se que aquelas pessoas tinham tudo em mãos, tudo ao seu redor, e reclamavam. Será que não estamos fazendo igual? Será que nós não estamos sendo ingratos com aquilo que o próprio Senhor já fez e faz por nós? Será que nós não estamos sendo tão mesquinhos ao ponto de não agradecer pela vida que o Senhor tem nos concedido? Olha que privilégio maravilhoso nós podermos abrir os nossos lábios e declarar que eu pertenço a Jesus Cristo. Eu sou aquele que posso olhar para Jesus e, através de Jesus, ter a vida eterna. Porque a vida eterna nós só alcançamos em Jesus Cristo. O homem pode fazer o que for. Existem planos e projetos da medicina global de colocar o homem em vou falar um freeze porque são muitos nomes difíceis de se pronunciar para quem não sabe, né? Vamos falar assim. E aí vai lá, quer colocar uma pessoa dentro de um freezer, conservar o seu corpo até que a medicina seja capaz de revivê-lo ou revivê-la no futuro. Será que é possível? Não sei. Deus nos dá a oportunidade hoje, todo momento, não sei amanhã, porque nós vivemos agora, de vivermos a vida eterna, que muitos estão pagando bilhões para tê-la. Há bilionários que estão pagando bilhões para conservarem ou para arrumar uma maneira de estender ou esticar a sua vida. E Deus deu para isso para nós assim, ó, de graça. Deus deu para mim e para você de graça. Porque a Bíblia diz que a cédula que era contra nós, Jesus simplesmente chegou e falou assim, toma aqui, ó, eu me entrego por eles. Eu me entrego por eles. E aquele, pois, que olhar para mim, que me aceitar, que se reverenciar perante mim, entender que eu sou o Senhor e que fora de mim não há outro, tem de graça. Você não precisa, e nós não temos. Imagina, irmãos, eu acabei de relatar aqui uns momentos de fragilidade que nós vivemos, de não ter o dinheiro para comprar nem o arroz para comer. Imagina se nós dependêssemos de pagar vamos pôr um valor bem risório aqui, 3 milhões para nós vivermos. Algum de vocês aqui tem? Você não precisa levantar a mão não, senão os outros vão dar um cata em você aí depois. Se você tiver, né, pastor? Se tiver aí esses 3 milhões, pelo amor de Deus, divide com a gente. Mas não tem. Eu acho que não. Se tiver, glória a Deus, que Deus te abençoe e te multiplique na sua vida, que quem não tem também, que Deus multiplique, que um dia você tenha. Né? Porque Deus tem o poder para aquele que crê, para aquele que acredita.
conquistar essas coisas. Não é pecado, não é errado, tá? Porém, se dependesse de eu pagar 10 mil reais hoje, já era. Pode recavar logo o túmulo. Sem chance, né? Então, a gente precisa entender que nós recebemos a dádiva de viver, o dom gratuito de Deus em Jesus Cristo. A gente poder contemplar, adorar, bendizer uma pessoa que sai do seu trono, que não precisava sair, né? Sai direto do trono de Deus, se torna filho, se entrega voluntariamente, porque hoje alguém pode até morrer por alguém, mas é porque alguém pegou ele, né? Foi pego, mas ia assim, ó, com os próprios passos, se entregar, sei não, hein? Sei não se vai. Não vem ao caso, e não é necessário, porque Deus não quer isso, tá? Se alguém for fazer isso aí, lembre-se que você tem poder e autoridade no nome de Jesus para repreender a morte de qualquer pessoa ou de qualquer situação, para que você não se submeta a esses fatos. Há mulheres de Deus, homens de Deus, que se deparam com situações onde o salteador vem para roubar, com arma na mão, e em nome de Jesus a pessoa estende as mãos, uma mão, não tem revólver, metralhadora, não tem nada, simplesmente, em nome de Jesus eu te digo, caia por terra você que veio com a sua trupe maligna, em nome de Jesus, e simplesmente que a pessoa desmonta ali, quando não cai em lágrimas, cai com a cara no chão, ou alguns já infartam, que eu já vi vídeos sobre isso, infarta na hora lá, porque Deus é Deus, Deus é justiça. E acabou. Você não precisa colocar a sua vida em risco, pôr a vida de ninguém em risco, porque Deus é suficiente para te livrar, para nos livrar da morte. Só que muitas das vezes a gente esquece. A gente esquece disso. A gente tem uma autoridade tão gloriosa, tão grande, que na hora da angústia, na hora do desespero, a gente vira guerreiro, né? Quer arrumar pau, pedra, facão, quer arrumar um monte de coisa. Só que você tem uma arma poderosa. Se é carne, aí a conversa muda, né, pastor? Se for carne, aí tem que arrumar um cambito mesmo. Mas se for espírito, porque Deus te deu também a autoridade para discernir, se você ou eu buscar discernir se é a obra do inimigo ou se é a obra da carne. Porque as coisas da carne resolve como? A Bíblia diz que é como? Carnal. Mas as coisas do espírito? Espírito. É com o espírito. As coisas que são espirituais, as coisas que não são da carne, é pela palavra de Deus, pela fé em Jesus. Agora, as obras da carne, aí não, aí a conversa muda, né? Aí nessas horas você é obrigado, né? Então, chega para lá, né? Porque se conseguir, senão você, perna. É melhor você correr e viver do que você enfrentar e morrer. Então, você escolhe, né? Então, aí, a receita está aí. Discerne em nome de Jesus se é obra da carne, se é obra do Espírito, e tem a ferramenta para usar. Porque a palavra de Deus, irmão, quando o Senhor diz para Moisés construir essa serpente de bronze, Deus podia ter designado outros metais, outros materiais, mas tudo há uma sequência, um porquê e um simbolismo. Tudo tem um porém. Algo interessante que pesquisando você vai ver ou aprender que o bronze, ele tem um significado em determinada aplicação ou entendimento que significa justiça, aleluia. Ele tem um amplo
significado que dar-nos a entender a magnificência e o poderio de Deus, né? A misericórdia e a justiça de Deus. Veja que quando o próprio Davi, quando ele, lá em 2 Samuel, se não me falha a memória, quando Davi vai até o campo de batalha que ele precisava enfrentar o gigante Golias, o rei Saul dá para Davi uma couraça e um capacete, mas o capacete que ele dá para Davi, embora Davi não o usou, mas só para nós entendermos, o capacete daquela época era feito de bronze, que era o que protegia, né, as partes vitais, o cérebro, a cabeça dos soldados, principalmente ali o rei Saul. E trazendo para ele ali aquele capacete ao ponto que, quando ele veste todo aquele manto ali, ele cambaleia, porque era pesado, ele não suportou. Mas Davi não desanimou e foi pelo Espírito, foi pela fé, né? Ele largou as armas humanas de lado e foi pela fé. Pegou simplesmente aquilo que ele tinha hábito e tinha sabedoria para utilizar e usou com eficácia e Deus lhe deu vitória. Se nós olharmos em Efésios 11, se não me falha a memória, vai dizer também a respeito do capacete da justiça, vai dizer para nós as armaduras que é necessária para o crente usar, as ferramentas que Deus designou para que nós possamos vencer todo e qualquer inimigo. Estamos falando aqui de morte, falando de vida, mas as ferramentas estão à nossa disposição. Está em plena disposição para a gente usar. Quando a enfermidade chega, se nós prostrarmos e se entregar, geralmente vai definhando, porque o que move, o que traz a evidência, que traz força, primeiramente Deus, a misericórdia de Deus, mas a sua fé em aquilo que você acredita em Jesus Cristo. Te traz ânimo, sabedoria, força para continuar, para viver, para superar aquela situação ou adversidade. Então, quando nós aplicamos, quando nós colocamos diante de Deus os nossos problemas, as nossas dificuldades, e colocamos, crendo que em Jesus Cristo, aquele que é o antídoto para todas as coisas, para o financeiro, Jesus é a solução. Para a saúde, Jesus é a solução. Para o relacionamento, Jesus é a solução. Irmão, se eu for citar aqui, eu vou tomar o tempo do pastor, tenho certeza. Então, assim, para tudo, resumido, para tudo. Só que a gente esquece. Muitas das vezes esquece. Você esquece que você tem um Deus que é poderoso para curar câncer, doenças incuráveis. Deus, ele é poderoso, porque quem conhece o corpo humano é Deus. Ele que nos fez. A medicina hoje está lutando, cada dia evoluindo, conhecendo cada dia mais. Mas ainda há áreas do nosso corpo que eu tenho certeza que ela não conhece. Do nosso corpo que a medicina ainda não conhece e não tem como resolver o problema. Mas Deus tem. O Senhor tem. Há situações na sua vida, na minha vida, que a gente olha, você olha para aquilo que você está vivendo agora, hoje, você fala assim, eu não tenho condição, não vai dar certo, mas o Senhor está dizendo assim, você não sabe, mas eu já preparei. Só que a gente não consegue contemplar, não consegue ver. Eu estava dizendo essa semana, conversando com a minha família, minha esposa e a minha filha, e dizendo assim, hoje a gente olha para a nossa atual circunstância e você fala assim, nossa Deus, eu não tenho condição de comprar o carro que eu tanto amo, tanto desejo comprar. Mas amanhã pertence a Deus. Eu não tenho condição de ter a casa que eu almejo, que eu sonho, que eu vejo.
mas amanhã pertence ao Senhor. Eu não sei amanhã, quando eu digo amanhã, irmão, não é chegar amanhã, se for, glória a Deus por isso. Mas pode ser daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, daqui a alguns meses, daqui a alguns dias, pode ser daqui a 10 anos, mas pode chegar. Só nós não podemos perder a esperança naquilo que Deus projetou em seu coração. Porque o homem e a mulher de Deus que não sonha, que não tem visão, não tem desejo, aí complicou. Aí não tem o que fazer, né? Aliás, vai orar. Para Deus te aumentar, te dar ânimo, te dar sonho, dar desejo de um futuro melhor. O que tudo nos mostra é que é daqui para pior. Isso é fato, é realidade. Mas enquanto há vida, há esperança. Enquanto estamos vivos, podemos, em Cristo Jesus, como diz a palavra do Senhor, comer o melhor dessa terra. Viver o melhor que Deus tem preparado para nós. Amém? Então, irmãos, lembre-se disso. Jesus Cristo é o caminho, é a salvação. Olha para Jesus, se as coisas estiverem difíceis, olhe para Jesus. Continue crendo em Jesus Cristo, porque nem a morte, nem o inferno tem poder contra Jesus. Jesus Cristo é o caminho à salvação. Amém? Aleluia. Eu quero devolver o microfone ao pastor. Eu sei que ele tem mais alguns avisos. E agradecer a Deus por mais essa oportunidade. E que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém?